Boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Pod Café. Vocês são muito bem-vindas e hoje nós estamos aqui com a nossa mesa toda brilhantada, né? Maravilhosa, amiga. Pastora Eliane Oliveira, ali do Nerópolis, Nerópolis, mais uma vez, né, Cristo para amiga? todos, Isso aí. Glória a pastora Deus. Rosa Rosa. Mascarenhas, ali do Itaipu, Do né? Itaipu. Cris para todos. É. E a nossa convidada de honra, essa mulher linda, gente, ela é linda mesmo. Maravilhosa. Uma pessoa muito abençoada, de uma saúde, assim, sem comentários. Pastora e psicóloga, Sara Mendes. Bem-vinda, meu amor. Obrigada, que alegria estar aqui, que honra, que precioso poder servir com vocês e fazer parte de uma mesa tão importante, tão relevante para o reino. Uma honra minha, obrigada. Ai, Deus seja louvado. Hoje nós vamos falar de medos irreais. Isso aí. Muito importante. Sim. Às vezes você pode pensar, por que medo? Porque hoje todo mundo tem medo. E por que em reais, né, amiga? Por que irreais? Não é? Porque as pessoas não assimilam, assim, o irreal com o real, né? Tudo é natural. Tudo é natural, tudo é Né? natural, verdade. Pastora Uhum. Sara, qual a origem do medo? Então, a ciência tem uma visão do medo. Para a ciência, o medo é uma emoção humana básica. O que isso significa? O medo é a emoção mais democrática que existe, provavelmente. A nossa sociedade é tomada por medo. Crianças têm medo, adolescentes têm medo, adultos têm medos, idosos têm medos. Então, o medo atinge a todos, a todas as classes, a todo tipo de classe social, a todo tipo de nível financeiro, o analfabeto, muito inteligente, todos eles têm medos. Agora, se a gente vai para a Escritura, À luz da Bíblia? à luz da Escritura, a gente também entende que o Senhor, apesar de nos salvar pela graça, Ele deixou que fosse conservada em nós a nossa humanidade. E a nossa humanidade tem medo. É exatamente por isso que existem 365 referências na Bíblia de não ter mais. A ideia é que o medo faz parte da vida humana. Então, não é que o medo tenha uma origem por si só. Eu acredito que quando Adão cai lá no Éden e Deus reorganiza o mundo pós-queda, todas essas emoções que avassalam a nossa alma passam a existir. Depois da queda, o pecado entra, e onde o pecado entra, as coisas são assombradas. Então, a gente sabe que o medo não é algo que Deus cria propriamente dito, mas que é uma consequência da queda. E à luz da ciência, ou da ciência humana, das áreas que estudam o comportamento humano, é uma emoção humana básica, que significa Faz que parte. o medo dá origem a várias outras emoções. Faz parte do ser humano, né? Bacana. né? É como a pastora falou. É difícil de conhecer uma pessoa e falar, não tenho não medo. tenho medo de nada. Destemida de tudo. É, Sempre tem medo, né? sempre. Eu penso assim que. Eu tava até falando com a pastora Sara. As pessoas associam muito medo com ansiedade. E ela tá falando que não. Que não. Não, né? Fala pra nós, pastora. Na verdade, porque ansiedade nada mais é do que um excesso de futuro. Uma pessoa ansiosa, ela não está no agora, né? Ela está no amanhã, no daqui a uma semana, daqui a um mês. E a ansiedade, ela tem como característica essa perca de noção da realidade. Ou seja, as doenças da ansiedade, os transtornos de ansiedade, eles têm como principal característica esse desajuste para viver no hoje. Então, uma pessoa ansiosa, ela está em todo lugar, menos o agora. Então, a mente está no amanhã, no daqui a uma semana, no daqui a um mês. E isso gera um adoecimento. Porque essa trajetória, esse lugar que a gente tem, que se chama vida, essa viagem, né, que começa no berço e termina na sepultura, é uma viagem certa. Nenhum de nós tem segurança daquilo que vai acontecer. Então, o ansioso, ele se antecipa dessas incertezas. Eu não diria que o medo é o principal causador da ansiedade. Um contém o outro, um está contido no outro. Mas é possível ser ansioso sem ter medos e é possível ter medo sem ser ansioso. Não necessariamente os dois andam juntos e não necessariamente um é derivado do outro. É por isso que até o estilo de doença que o medo provoca, com o estilo de adoecimento que a ansiedade provoca, são distintos quando a gente olha à luz da E ciência. quais são as doenças que o medo provoca? O medo como doença, ele é um catalisador das fobias, principalmente, né? Fobia tem a sua principal característica pela irracionalidade. A gente não consegue explicar um componente racional da fobia. Vou dar um exemplo. Certa vez nós conhecemos um homem
alto, grande, bem enorme. E ele tinha fobia de galinha. Mas fobia mesmo. Olha. Que certa vez nós estávamos num ambiente em que tinha galinhas ali, e alguém pegou a galinha e foi chegar perto dele brincando. Ele foi ficando branco, branco, branco até desmaiar. Nós não conseguimos explicar as fobias. Elas não têm uma relação completa e correta com o racional. As fobias têm componentes irracionais. Como é que você explica, por exemplo, uma mulher grande do nosso tamanho ter medo de barata? E morro. Eu passo mal, pastora. E você entende que isso não é Eu racional? passo mal de roxear a boca, de Sim. ficar branca. Sim. Se voar em mim, meu Deus, vem a ânsia do desmaio. E você percebe como isso é irracional? Demais. Porque se a gente investigar a realidade, e se a gente não a ignora, não, a barata não te apresenta nenhum tipo de perigo. Nada. Pelo contrário, você é infinitas vezes maior Não que é? ela. Com um simples chinelo você a mata. Desse É jeito. por isso que as fobias são caracterizadas por medos irracionais. Não é que eles são irreais, o medo existe, a sensação existe. É isso que você disse, eu sou capaz de fazer qualquer coisa Nossa. se uma barata entra, né? Desse jeito. Agora, o que a gente entende disso é que o medo tem o fator paralisador. O medo paralisa. Ele Se tira você o entra foco, num né? lugar que tem Exatamente. barata, você é paralisado. O cheiro, a gente sente o cheiro sem ver. Exatamente. É mais ou menos assim. E o medo, ele paralisa e tira o foco da pessoa Tira. totalmente, né? Tira. E hoje em dia, a gente é pastora, a gente convive isso no meio da igreja. E que pessoas que têm tanto medo que ele antecipa o medo dele, Aham. que tem pessoas que já têm medo do que vai acontecer amanhã, É. já sofrem antecipadamente, né? Uhum. E o medo, ele traz essa paralisação, tira o foco do cristão. Hoje a Tira gente vê mesmo. muitas mulheres de Deus, né? Que tem medo de Perdendo- tudo. Tem medo de... perdendo a linha, né? Isso, tem medo de várias coisas. Então, assim, isso vai atrapalhando até mesmo o crescimento da pessoa. Tem medo de Verdade. conquistar, tem medo de estar sozinha, tem medo do que vai acontecer amanhã, tem Verdade. preocupação com tantas coisas. Isso vai tirando o foco. E sem que Deus nos dê um espírito de ousadia, É verdade. nem espírito de medo, né? É. Então, é algo que nós, como mulher de Deus ou qualquer outra pessoa, tem que lutar contra o medo, né? Exatamente. O medo, ele tira o foco da pessoa totalmente, Tira. né? E eu não encontro É enganador. outra forma de lutar contra ele, senão através da fé. A fé. Porque a vida, É a fé. ela é um ambiente de medo mesmo. Né? O medo não tem uma irracionalidade compondo ele o tempo todo. É verdade. Se a gente for pensar nas incertezas do amanhã, se a gente for pensar nos riscos quanto à segurança, no medo de ficar doente. Nem sai. Se a gente, exato. Não sai de Se a casa, gente for não pensar, faz será que vai dar nada, certo? Será não que... projeta. Exato. O medo é um fator É paralisante. uma prisão, né? A gente Sim. pode dizer que é uma prisão. Pastora, e quando alguém chega lá no consultório procurando a psicóloga e traz essa bandeja, né? Tenho medo do amanhã, não sei se eu vou estar viva amanhã, meu futuro, eu tô com medo do que vai acontecer, tenho medo de andar na rua, porque aí entra também a síndrome, né? Sim. Do pânico. Sim. Como que você faz para mapear isso aí e indicar um caminho? Como é que é feito? Deixa eu fazer uma explicação antes de responder a sua pergunta. A psicologia é uma ciência que trabalha o comportamento, as emoções, né? Então, eu vou dar um exemplo para quem está nos ouvindo e entender como é que isso funciona. Nós somos seres trinos. Dentro de nós operam 3 estruturas: espírito, alma e corpo. Quando você começa a andar com Cristo, quando você aceita Cristo na sua vida, quando ele entra na sua história, há uma obra imediata no âmbito do espírito. A Bíblia diz que tudo se faz novo. Então, Deus habita no seu espírito, ele te dá dons ali, ele alimenta a sua fé ali. No corpo, nada muda. Ninguém, porque agora é crente, para de engordar quando come. Para de envelhecer. Não, o corpo, ele continua finito, mortal, limitado, cheio de vontades e desejos. Mas a alma, no espírito é uma obra imediata, no corpo nada muda e na alma é um processo. É isso que Paulo nos conta em Romanos 12:2. Né? Quando ele fala, não vos conformeis com esse século, mas, e esse mas é o que a gente chama no português de conjunção adversativa, ou seja, o que eu devo fazer ao invés de me conformar. Transformai-vos. A palavra transformai-vos ali vem do grego metanoia. A ideia, traduzida para o português e muito bem traduzida, o verbo tem 2 implicâncias importantes. O primeiro é que ele está no imperativo, ou seja, transformar a mente não é para quem acha que precisa, não é para quem está com tempo sobrando. Transformar a mente é uma ordem para o cristão. E a segunda característica do verbo é que ele está no presente contínuo. Todas as vezes que no português há uma palavra empregada no presente contínuo, a ideia de processo. Então, o que Paulo está dizendo é que eu precisei transformar a mente ontem, eu preciso transformar a mente hoje. Eu continuo precisando transformar ela amanhã. Para que eu experimente a vontade que é boa, perfeita e agradável. A mente é a mesma coisa da alma. Então, o que é importante que a gente entenda? A alma é atemporal, ela conta a nossa história. Dentro da alma tem 3 estruturas que subsistem. São elas personalidade,
A nossa personalidade é contida na alma. A personalidade é resultado de 3 coisas. DNA, 1/3 da sua personalidade veio do seu pai e da sua mãe. 1/3 dela, influências do meio. Quem conviveu na sua casa, que desenho você assistiu, que escola você estudou, como era o ambiente no seu lar. E o outro terço é aquilo que nos individualiza. É a forma como eu reajo àquilo que eu recebi. Então a gente fecha a personalidade assim. Mas dentro da alma também tem o caráter. E o caráter é aquilo que eu decido mostrar da personalidade. Não necessariamente é verdadeiro. Dá pra fingir caráter, dá pra maquiar caráter. Mas é aquilo que a gente julga, porque é um coletivo de atitudes. Então, às vezes a gente olha e fala, eu gosto de fulano é bom caráter. Ou então, nossa, cuidado com ciclano não é bom caráter. Caráter é aquilo que a gente julga e é o que eu decido mostrar da personalidade. Mas dentro da alma ainda tem temperamento. E o temperamento a gente nasce com ele, né? Ninguém muda temperamento, porém se molda temperamento. À medida que eu convivo com Cristo, que ele vai me transformando, eu tenho isso moldado. Por que eu disse isso? Para responder a sua pergunta. Então, quando uma pessoa chega no meu consultório, eu sou uma profissional que estuda comportamento, emoções humanas. Então, eu nunca vejo, não é um medo que bate na minha porta, você entende? Então, a pessoa chega e fala, eu tô aqui porque eu tenho muito medo e eu quero dirigir. Eu não olho aquela pessoa como um medo ambulante que eu preciso fazer com que ela dirija. O objetivo do processo terapêutico é o entendimento da alma. O que existiu na formatação dessas estruturas, personalidade, caráter, temperamento, na história de vida do indivíduo, que hoje, na idade adulta, desencadeia o medo. É por isso que a gente diz que a terapia trata as causas. E sem entendimento de causas, não há remissão sintomática. O que eu estou querendo dizer? Vamos supor que eu tenha técnicas para tratar o medo imediato. Acontece. A pessoa vai à terapia e fala, Sara, eu tenho pavor de avião, fobia, eu não entro no avião, mas eu preciso viajar. Eu tenho uma viagem marcada para daqui a um mês. Óbvio, nós temos técnicas em consultório que possibilitam que essa pessoa faça essa viagem. Porém, se eu não trato a causa, não há remissão de sintoma. Ou seja, o medo volta. Então, eu uso técnicas para que ela usufrua daquele momento para cumprir uma necessidade. Mas se não houver entendimento de causa, por que eu sinto esse medo de avião? Tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa emocional. É o clique, né? Tudo tem uma causa emocional. A nossa história, ela tá contada na nossa emoção. Toda ela. Nós não somos fragmentos dela, você entende? E mesmo depois que Cristo entra na nossa vida, essa nossa humanidade não é retirada. Deus não tira a nossa realidade almática. Eu continuo tendo, dentro da mulher de 41 que eu tenho hoje, a menina de 7, a adolescente de 12, a jovem de 17, a adulta de 22. E todas essas emoções que eu vivi nessas fases, elas estão contidas na adulta. É por isso que é um desafio. É por isso que é extremamente desafiador. E o objetivo do processo terapêutico é o entendimento dessa existência. Então, às vezes, o medo de avião... Eu tive uma paciente, eu vou contar isso para devolver para você. Ela chegou lá e o caso dela era esse. Ela precisava voar, já era uma senhora e, enfim, né? A família toda viajava anos sem ela, ou então fazia aquelas viagens longas de carro. Mas aí a família deu um checkmate, falou, você tem que viajar com a gente, não tem conversa. E ela chegou aflita, porque precisava fazer essa viagem. E a gente tinha um tempo até a viagem e a gente foi voltando na alma dela. Não é um processo simples, é um processo que a pessoa tem que ter disposição para entrar. Mas, enfim, lá pela 4ª, 5ª sessão, ela se lembra de que quando ela era criança, ela não tinha só medo de avião, ela tinha medo de tudo que é fechado, que é a claustrofobia, que são as doenças do medo. Então, a pessoa que tem medo de ficar presa no elevador, a pessoa que só de pensar que ela está fechada no avião, ela não consegue. Uma sala como essa, para o claustrofóbico, é um ambiente que mete medo, né? Aterrorizador. E a gente foi descobrindo, no caso dela, ela era uma mulher entre 5 ou 6 irmãos, não me lembro com exatidão. Qual a idade dela? Hoje, 58, uma senhora. Nossa. Né? Mas ela foi criada com irmãos e ela se lembrou que, numa ocasião, na casa dela, tinha algumas caixas de papelão. Ali, os irmãos dela colocaram ela dentro da caixa de papelão, fecharam a caixa e começaram a jogar a caixa. E aquilo durou um tempo. Então, ela era uma criança de 4 ou 5 anos, fechada numa caixa de papelão, sendo jogada pelos irmãos. Ou seja,
A nossa alma, ela trabalha com correlações. Então, ela desenvolve o medo a partir de um fato real. Você entende que a alma não cria nada? Não cria nada. A alma desencadeia algo, retém isso no inconsciente e, no momento oportuno, coloca isso lá. Então, não é todo mundo que vai descobrir isso, porque é preciso de um processo terapêutico eficaz para que a gente entenda causas. Mas a partir do momento que eu entendo a causa, então o que eu trabalho com aquela mulher? Primeiro, o avião não é a caixinha de papelão. O elevador não é a caixinha de papelão. Não tem ninguém te jogando de um lado para o outro. Não tem ninguém te tapando para brincar com você. Né? Existe uma responsabilidade, existe um piloto habilitado, existe o elevador, que é o meio de transporte mais seguro do mundo. Então, a gente vai deslocando essas impressões contidas na alma para que haja remissão sintomática. Então, não é simples. Lidar com a alma não é simples. É por isso que a gente vê na Bíblia o salmista, homens de Deus, dizendo: por que você está batida, alma? Por que você está perturbada? Medo, né? Teve medo. Grandes profetas com medo. Sim. Né? Com adoecimento almático. E o medo, ele não é uma coisa de brincadeira. O medo é algo que tem que se levar a sério, né? É por isso que a Bíblia fala a respeito do medo. E a gente tem que analisar que o medo, o diabo, ele usa muito essa ferramenta na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que têm medo de tudo. Então, ele observe, pega o medo e usa em favor. Se nós, no momento que tiver com medo, a gente não usar a fé e a palavra de Deus, por isso que a ferramenta, a fé, ela é uma ferramenta positiva na vida do cristão. É onde cada um de nós tem que agarrar com a fé, com a palavra de Deus. Porque quando o medo bater na porta, quem que vai receber? Será se vai receber com medo ou você vai receber com fé? Né? Então, nós temos que ter fé, né? E olhar pela luz da palavra de Deus, que o Senhor Jesus, ele pode nos tirar de qualquer tipo de situação. Né? Dentro de nós tem um Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que, digamos, como se fosse algo que vem contra o medo. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, com certeza o medo, ele tem que sair. Né? Verdade. Pastor Dassaro, e assim, o óbvio, né? As mães que colocam medo nos filhos. Essa é uma pergunta assim. Como que funciona isso? Eu tenho 2 meninas. E até hora que eu falo: gente, será que eu tô colocando medo nessas meninas? Meu Deus, me ajuda. A minha mãe, é interessante como ela foi exposta a muitos medos, mas como ela tinha o zelo, e tem até hoje, de não passar esse medo pra gente, né? Porque ela sabia o quanto o medo era ruim. Então, a minha avó, por exemplo, passava muito medo de chuva nela. Ela tem lembranças na roça, né? Aquela coisa, pavor de chuva. Até hoje minha mãe tem. Mas nem eu, nem meu irmão temos nenhum medo de chuva. Porque minha mãe foi extremamente prudente. Ela avalia algo que não positivo, e ela não transfere isso pra nós. Minha mãe tem muito medo de avião, de voar. Mas todas as vezes que a gente voa, ela é tomada de uma coragem, assim, que ela anda com um dos meus filhos do lado. E os meus filhos nem sabem que ela tem medo de avião. O que eu tô dizendo? O problema dos filhos é sempre relativo aos pais. A criança, é óbvio que nós que somos cristãos sabemos que elas nascem, todos nós nascemos com pecado original. Nós somos concebidos nesse pecado, e o pecado por si só vai tratar de trazer à nossa natureza todas essas lutas que nós possuímos nela. Porém, existem comportamentos que somos nós quem construímos. Sim. Então, se a criança cresce num ambiente de medo, porque tem mãe que mete medo no filho de tudo, cria ameaças. Se você vier aqui, eu me lembro da minha prima ter medo de um homem do saco. A minha tia falava: o homem do saco vai te pegar. Famoso. Já passei por isso. A minha filha tinha medo de patrola. Porque a avó falava pra ela, olha, você come, senão a patroa vai te pegar. Ela morria de medo, porque ela tremia. Olha pra você ver como é que é as coisas. E é raiz, e fica raiz. Hoje ela olha e fala: mamãe, como é que eu tinha medo de um negócio desse jeito? Aí hoje ela tem racionalidade, não tem medo da patrola. Exatamente. Mas o medo desloca. Desloca. O que o medo traz não é retirado. Olha aí pra você ver. Então, nós que somos mães, os pais, a nossa função é transferir aos nossos filhos aquilo que a Bíblia diz. Né? O próprio Deus diz: não vos dei espírito de medo. Isso é uma coisa importante. A Bíblia não trata o medo como um sentimento. Ela trata o medo como um Presta atenção nisso aí, gente. Anota. Ela não trata o medo espírito. É um espírito. Olha que forte. É por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aqui é uma coisa importante. Não é o verdadeiro amor que é um sentimento. Aqui, quando a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora o medo, não é só o amor que Deus dá, não é só o amor que Deus tem, mas é o amor que Deus é. O amor que lança fora o medo é o amor que Deus é
habitando em mim. Então, quando eu sou a habitação desse Deus que é amor, o medo vai embora. Isaías fala um dos textos talvez mais belos sobre o não temas, né? A Bíblia tem 365 referências ao não temas. A gente gosta de pensar que é uma para cada dia do ano. Porque Deus sabe da nossa natureza medrosa. A nossa humanidade nos mete medo mesmo. Não é fácil lutar contra isso. Os nossos medos são legítimos. Imagina, você tem medo de perder o emprego. Tem medo de alguém na sua casa ficar doente e não ter plano de saúde. Você tem medo de não ter como pagar o aluguel. Você tem medo do seu casamento ter algum problema. Você tem medo de alguma coisa na igreja não dar certo. Nós temos medos e eles são reais. Eles são compatíveis com a nossa humanidade. Porém, Pode ser chamado de naturais, pastora? Tem medos naturais? eu acredito que, além de naturais, existem medos que são o que a gente chama de preservadores. O que é isso? Né? Se eu sei que eu vou estacionar aqui na porta, e aqui é um lugar escuro, perigoso, são 8 da noite, Goiânia é uma cidade, né, uma capital grande. Se eu não tiver um certo medo prudente, que me faz olhar para os lados, me faz identificar como é que está o ambiente antes de descer do carro, Que te protege. eu me exponho. Existe o medo que te protege. Todos nós necessitamos desse medo. Sabe aquela ideia? Nós temos medo de ser atropelado. Então eu paro e olho para os dois lados da rua. Então a gente pode nominar esse medo natural. Existem esses medos. Eu tenho dificuldade de falar com nominar, porque eu não tenho autoridade para trazer algo científico que não é científico, você entende? Mas existem esses medos preservadores. Eles preservam a vida. Sabe aquilo que você fala pro seu filho? Não encosta na tomada, porque ela te dá um choque. Você tá colocando medo nele, mas é um medo real. O medo que protege. Um medo que vai protegê-lo. Né? Se eu falar pro meu filho, desce a escada devagar, porque você cair, você morre. Eu quero que ele tenha um certo medo da escada, porque esse medo vai protegê-lo, vai fazê-lo gerar prudência. É por isso que a gente precisa entender isso. Só que a gente sabe que a maioria dos medos que a gente está falando aqui não são esses. São os medos que nos paralisam. São aqueles medos que, quando Isaías vai dizer, não temas, não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço, te sustento, te cubro com a destra da minha justiça. É como se Deus estivesse se revelando ali, dizendo, sabe por que você não precisa ter medo? Porque eu sou o seu Deus. Então o medo não é, a ausência de medo, ela não é gerada por mim. Em nós não há poder, não há habilidade para falar, medo vai embora. Medo, a minha fé faz isso embora. Não faz. Olha, não faz. Repete, pastora, não repete isso aí, frisa. E é por isso que a gente vive uma geração de crentes frustrados. O crente acha que tem poder nele. Exatamente. Que tem poder no que ele declara. Querido, eu não aceito, né? Eu penso que quando Deus escuta esse não aceita, ele olha e fala, ai. Olha o vaso falando aí. Desse jeito. Por acaso o vaso fala agora, né? Como alguém não aceita algo que vem de Deus? Exatamente. Né? Eu falo na nossa igreja, um abraço ó para todo mundo do Santo Hilário que está nos assistindo. Beijo, gente. Eu falo lá na nossa igreja que nós podemos, debaixo da autoridade do sangue de Jesus, não aceitar aquilo que vem do diabo. Sim. E mesmo assim é debaixo do sangue. Não vai na sua força, não. Vai sozinho, Você corre o risco do diabo falar, ué, peraí, Vai Paulo eu sozinho, conheço. Cristo eu sei quem é, mas você é quem? Você tá achando que vai me expulsar? Quem és tu? Né? Então, debaixo desse sangue de Jesus, nós podemos não aceitar aquilo que vem do diabo. Porém, não há em nós poder algum. Nós somos totalmente dependentes da graça. Que lindo. Né? E Isaías estava tendo exatamente essa consciência. Quando Cristo fala, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ou seja, a razão pela qual você não terá medo, a razão pela qual você não ficará assombrado é pela consciência de que eu sou o Deus que te sustento, que a minha destra te guarda, porque nós não temos esperança a não ser nisso, né? A segurança de que independente do que acontecer no nosso amanhã, no nosso daqui uma semana, no nosso daqui um mês, a destra do Senhor vai nos sustentar. Ai, que lindo, glória a Porque em Deus. nós não há respostas para isso. É verdade. Verdade, Que lindo, verdade. glória a Deus. No Salmo 55, 5, Davi fala dos temores, né? Das dores, do medo. E lá pelo versículo 6 e 7, ele fala assim, eu gostaria de ter asas e voar para um deserto. Olha só. Até que ponto que pode chegar o medo? Sim. Até onde vai? Né? Eu fico pensando assim, que muitas vezes as pessoas são tidas como doido. Mas é mesmo. Como doido.
né? Fala, nossa, mas esse medo, e algo que precisa ser tratado. Às vezes é uma questão, igual a pastora falou, do avião, da caixa, né? De várias outras situações onde precisa ser tratado. E nós, Uhum. com essa questão de super crentes, Meu Deus. tudo, né? Não, gente, A gente não existe pode passar psicólogo nada. para isso, existe terapia para isso, né? Para poder ajudar o Verdade. cristão. É uma ferramenta, eu vejo assim como uma ponte, precisa atravessar. Precisa Exatamente. atravessar, porque quando chega nesse nível, gente, aí já tá muito passado. É. Já tá muito Né? passado. É triste. E, pastor, sabe qual é o problema? A gente nunca sabe quem pode chegar nesse nível. Nenhum de nós é blindado. Sabe aquela ideia? Eu sou crente, eu sou blindado. Aí logo eu penso assim, peraí, Deus não blindou Abraão, não blindou Moisés, não blindou Neemias, não blindou Esther, não blindou os heróis da fé, não blindou os patriarcas, não blindou Paulo, Pedro, não blindou Cristo. O que te faz achar que ele blinda você? Ou seja, nós não somos Não blindados. somos. Agora, as doenças emocionais, elas estão numa instância diferente da espiritualidade. Eu acho que é essa informação que precisa chegar, sabe? Quando a gente fala de uma ansiedade importante, de um medo causador de doenças, as fobias, a agorafobia, a própria síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico nada mais é do que o medo do medo. Do medo. A pessoa Medo de que ter luta, medo. ela tem tanto, porque ela identifica o medo. Então ela sabe a sensação terrível que o medo provoca e o medo da sensação já provoca as sensações que são sintomáticas e que caracterizam a síndrome do pânico, né? Aquela ideia assim, ó. Sabe a primeira vez que você leva seu filho ao dentista e ele vai alegrinho? Porque ele não sabe o que Não espera sabe o que ele? tá esperando. E aí chega lá, ele vê aquele motorzinho, né? Ele tem aquele incômodo. Da próxima vez que você for levá-lo, ele já causa um pavor só de pensar. Porque ele já tem medo daquele medo. Ele já reconhece aquele medo. Ele identifica aquele medo. Então, o que eu acredito que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam é que é possível ser uma pessoa extremamente espiritual, lotada de dons, cheia de fé, que fala em línguas, que profetiza, e ainda assim adoecer de alma. Adoecer de alma. A gente está falando de instâncias distintas. Por mais que sejamos mulheres de fé, cada uma de nós tem uma história. Sim. Cada um de nós carrega suas próprias dores, carrega suas próprias constatações almáticas. Então, às vezes alguém me pergunta, mas crente tem depressão? Oh, Eu meu devolvo Deus. perguntando, crente gripa? Né? Então, Do mesmo jeito que a gripe é uma doença da instância do corpo, Aham. a depressão é uma doença da instância da alma. A gente não está falando da instância do espírito, a gente não está falando que você está fraco, que você... Porque isso tem atrapalhado a logística. Quantas pessoas acabam se afastando da fé. Verdade. Porque quando olham para si e falam, então eu não tenho fé. É. Então, a minha fé não vale nada, já que eu continuo tendo medo, já que eu continuo sofrendo. Então, eu acredito que a gente tem que ter esse zelo, sabe? A psicologia, o nosso Deus é um Deus de processos. E às vezes ele permite que passemos por processos. Verdade. Eu não sou essa psicóloga que acha que todo mundo precisa de terapia. Você nunca vai me ver falar essa frase. Sabe? Tem gente que fala, não, todo mundo precisa de terapia. Não. Tem gente que é bem resolvida. Tem gente que consegue lidar bem, elaborar bem as suas próprias circunstâncias. Ah, que legal, pastor. Sim. Repete isso. Sim. Eu gostei. Não é todo mundo que precisa de terapia, né? A terapia, ela... Agora, existe um grupo que obrigatoriamente precisará. Que grupo é esse? O grupo que tem as doenças emocionais. Então, quem tem uma ansiedade importante, uma TAG, uma síndrome do pânico, uma depressão, uma bipolaridade, uma síndrome de Burnout, uns transtornos de ansiedade gerais, a SPA, essas pessoas precisarão passar pelo processo terapêutico para entendimento de causas e, consequente, remissão sintomática. O outro grupo que geralmente chega no processo terapêutico é o grupo que está tendo dificuldade de entender a própria história, de tomar as próprias decisões, de fazer correlações entre o seu passado e aquilo que está vivendo agora, de olhar para frente e enxergar uma decisão importante. Então, essas pessoas chegam no processo terapêutico também. E tem um terceiro grupo que chega também, que é o grupo dos curiosos, sabe? Ah, não, minha amiga faz terapia, diz que é tão bom vir aqui ver. É. Não tem nada. Moda. Tá na moda, né? nada. Tá na moda, pastora, a tal da terapia. Agora os influencers, né, estão fazendo e estão indicando. Então, entrou um negócio aí na tal da terapia. Vai pra terapia, que é ótimo. E aí chega lá Mas na curiosidade. quem tem problema tem muitos resultados com o processo terapêutico. Olha aí. Quem tem dificuldades comportamentais, quem tem dificuldade com entendimento E pastora, de alma. tem quem consegue viver sem e tem quem consegue, que precisa viver ali, não ter falha nas consultas, a necessidade da terapia. Você fala uma dependência? De Mas, ó, precisar estar se eu ali. identifico isso no meu paciente, o primeiro
a primeira coisa que eu vou fazer para tratá-lo é exatamente dar alta para ele. Porque eu não sou quem vai estimular a dependência emocional de alguém, Claro. né? O psicólogo não tem essa função. O que eu acredito, particularmente? Eu acredito que a terapia é como se uma pessoa quebrasse o pé. E durante o tempo em que o pé tá colando, ela precisa de muletas. Ela não consegue andar sozinha. Só que esse pé cola. E a hora que o pé cola, as muletas são dispensáveis. Ai, que Isso não legal. significa que o pé possa não quebrar de novo ali na Tem frente e essa eu preciso de visão. muleta de novo. Aham. Então eu volto. Eu tenho vários pacientes que fazem isso. Então, eles vêm, fazem ali 5, 6 meses de terapia, às vezes até 1 ano. Mas aí recebem alta, conseguem caminhar com as próprias pernas. Mas depois, lá na frente, acontece alguma coisa, né? Alguma situação que fazem com que ele volte. Então, agora, existem pessoas que, de fato, têm problemas que são enraizados ali. E depende muito do paciente. É por isso que a terapia tem que ser para quem quer. Tem gente que fala, eu vim aqui porque minha mãe mandou. Não vai funcionar. Olha aí. Se o indivíduo não deseja e não entende, porque desejando já vai ser muito difícil. Frisa isso, pastora. É. Essa questão, eu só posso ir lá se eu quiser. Porque tem gente, colocando as mães aí, né, amiga? Pega o filho e fala, você precisa, você vai fazer e vamos, e já tá marcado e tudo. Então, não flui. Sabe por que não flui? A razão é simples. A ciência acredita que adultos não mudam. Eu sou totalmente convencida que a única pessoa capaz de mudar um adulto é a pessoa de Cristo. Nós não mudamos. Não. Você entende que tá todo mundo achando que tá acertando? Eu vou dar um exemplo disso. Esses dias, há pouco tempo atrás, eu fui pregar em Cuiabá. E aí eu estava lá na sala pastoral e entra uma mulher bem elegante, assim. A pastora falou, vem cá, eu quero te apresentar a fulana. E ela me apresentou a fulana e ela falou, essa fulana foi satanista. Eu falei, mesmo? Eu falei, me conta a sua história. Como é que foi isso? Aí ela foi me contar, a avó dela era satanista, a mãe, mas não era satanista de modinha, satanista de verdade, Verdadeiro. né? Meu De Deus. ter uma igreja de adoração pro diabo. E eu falei, e como é que você se converteu? Ela falou, Sara, minha conversão foi simples. O dia que eu entendi que existia um Deus mais poderoso do que o Deus que eu servia, eu mudei de lado. Olha. Eu achava que o diabo era o Deus mais poderoso. Olha. Por isso que eu servia a ele. O dia que eu entendi que tinha um Deus que esmaga o Que diabo, lindo. eu mudei de lado. O que eu tô dizendo? Glória a Deus. Todo mundo tá fazendo o que tá fazendo porque acha que está acertando. Está acertando. É por isso que o processo terapêutico precisa ter vontade. Porque para que haja mudança, para que a gente alcance o comportamento mudado, precisa primeiro haver reconhecimento de necessidade. Ou seja, a pessoa ao olhar para dentro, ela precisa enxergar erro. Ela precisa falar, tá errado. Isso é dificílimo. Olha aí. É muito desafiador que a gente enxergue que as nossas estratégias não estão dando certo. E que a gente precisa mudar isso. É por isso que o meu ponto é exatamente esse. A pessoa querendo, ela já vai ter muita dificuldade. Olha aí. Ela desejando, já não vai ser simples. Não é um processo fácil. Agora, se ela tá lá porque alguém acha que ela deveria, eu tô aqui porque minha mulher disse que eu preciso mudar. Olha aí. Esquece. Não mudará. Não muda. Mudará. A gente vê eles também em família. Às vezes a esposa quer mudar tanto o esposo, aí cria outra situação no meio do casamento, só que ninguém pode mudar ninguém. Ninguém Só o muda. Espírito Só. Santo de Deus que Verdade. pode mudar alguém, né? Aí voltando pro medo, tem um medo da mudança, né? Tem. Tem gente que tem medo de mudar. Não tem? Né? Na nossa igreja mesmo, assim, às vezes a gente depara com Medo do pessoas novo. dessa forma. Medo. Medo Tem do medo novo. até mesmo de alguém tá ligando, já pensa que já é alguma notícia ruim. Aí, instantaneamente, a pessoa já te desespera. Mas aí eu digo, pastora Rosa, que entra por negativismo. Tem gente que é tão negativo que qualquer coisa pra ele já é algo ruim. Já é algo ruim. E já não, vai ser notícia ruim, não vai dar certo, isso aqui não vai pra Isso. frente. Tem gente que Dessa forma. já carrega o negativismo, né, Mas pastora? aí, deixa eu explicar. De tanto viver Nesse tipo de caso, esse é o tipo de pessoa, essa é o tipo de pessoa que precisa do processo terapêutico. Aí, tá vendo, ó? Tá vendo? Viu? Porque aí a questão não é só mais de fé, você entende? Quando o medo já me paralisa a esse ponto de eu não conseguir ver um telefone tocar com medo de uma má notícia, aí a gente já entra nas patologias. Não é só o medo. O medo natural é aquele medo de, eu tô com medo, mas eu vou. É. O medo normal é aquele medo que não te impede de fazer. De fazer as De coisas. que não atrapalha a sua rotina. Você vai com medo mesmo, sabe? Aquela coisa de encara com medo mesmo. Vai com medo. Vai Você com medo, faz mas com vai. medo mesmo. Ai, que medo de casar, mas casa. Casa. É. Ai, que medo de ter filho, mas Mas tenho. vou ter. Ai, que medo de andar à noite, mas eu ando. Ai, que medo de não dar certo, mas eu tento. Agora, quando já chega esse tipo de coisa, né, do desespero, mediante uma situação que não implica medo,
né? Eu tô aqui, meu telefone pode tocar, pode ser uma centena de coisas. Agora, se meu telefone toca, já há desespero, já há taquicardia, já há sudorese, já há mãos gélidas, ou seja, já há toda essa sintomatologia do medo, esse é o candidato ao processo terapêutico. Ou seja, existe uma causa disfuncional. Tem uma raiz, né? geradora do Tem medo. uma raiz. Geradora Uma do coisa mais profunda, né? Sim. Né? Uma Não é aquele raiz aí. medo que você tem um medo no começo, mas depois você já Consegue. cabe, né? Isso me lembra quando eu comecei a pastorear na nossa igreja, né? Então, assim, a gente, como está aprendendo, a gente fica com medo até mesmo, será se vai dar? Será se vai acertar? Será se vai? Então, assim, tudo começa a gerar um medo. Aí, no momento que a gente consegue buscar dentro da palavra de Deus, a força do Espírito Santo, a força da palavra de Deus, Deus, por si próprio, ele nos enche de coragem, de força, que a gente não tem medo A de nada. palavra dele, né? De Deus. Né? A gente pega, faz as coisas com tanta facilidade, a gente vê o amor de Deus e a força dele com a gente e o medo vai embora. Por isso que nós temos que lutar contra o medo, né? Usando a palavra de Deus. Verdade. Né? Pegando essa palavra da pastora Rosa, pastora Sara, quais são os medos que paralisam? Que paralisa? Todo medo paralisa. É. Todo medo tem esse Até o poder. medo de barata paralisa. Tem medinho e medão. Um dos medos mais paralisadores é o que a gente usa pra mostrar como medo paralisa é o de barata. É. Uma pessoa como ela, se tiver uma barata aqui, ela jamais entra nessa sala. Jamais. Ela é paralisada lá fora. O medo de barata, esses medos de animais, eles são extremamente paralisadores. A ponto da pessoa perder a Desmaiar. racionalidade. Ela sobe aqui na mesa, ela grita, né? Ela fica lá fora. Os medos, via de regra, todos eles têm um aspecto paralisante. A gente precisa lutar para vencê-los. E eu não sei se vocês têm alguns medos específicos, mas como a sensação do medo é ruim. É. Ela é péssima. horrível, é horrível. Né? A minha filha do meio, ela tem medo e eu fico com pena porque ela tem muita vontade. Então, por exemplo, a minha filha mais velha e o caçula, eles são radicais. Então, a gente vai num parque de diversões, eles vão em absolutamente todos os brinquedos radicais. Aquelas montanhas-russas que viram, enfim. Pode ser aqui, pode ser fora do Brasil, eles vão em tudo. A minha filha do meio, ela chora de vontade de ir. Ela tem muita vontade de ir. Mas o medo não deixa. Ela tenta vencer o medo. Então, ela sobe as escadas, ela vai até na hora que chega a vez dela, aí ela começa a chorar, porque ela tá lutando com aquele medo. O medo, ele causa essa sensação. Você quer fazer, só que você não consegue fazer. Eu tenho medo de altura. Pronto, então você sabe o que eu tô dizendo. Já passei uma vez no mutirama de eu ficar lá em cima. Isso. Olha aí. E eu não consegui descer. Eu tentei ir, mas quando eu olhei para baixo, eu não consegui descer de jeito nenhum. Então, assim, o medo realmente, ele traz algo Paralisa, assim, né? Paralisa. né? Ele Hã? paralisa. Paralisa. Ele nos paralisa. Paralisa. Porque não encontra correspondente com a razão. Você não sabe explicar por que você tem Engraçado, aquele medo né? todo. É verdade. Você sabe que assim, tá Algo todo mundo indo, tá todo mundo vivo, mas você não consegue. Não consegue. Não consegue. Passou de medo de morrer? Ah, esse medo aí. Não, medo de Mas, ó, morrer. mas o que eu Pegou, hein, acredito? pastora? Não, eu vou te Medo da dizer, morte, a faz de minha reflexo. filha, ela tem 7 anos. E Valentina, assim, desde que ela começou a falar, eu me lembro, assim, que acho que ela tinha uns 4 anos, ela falava assim pra mim, mamãe, amanhã você e o papai vai estar aqui, né? Oh, meu Sim, filha, Deus. sim, filha. Então, assim, quando ela foi entendendo o que era morrer, aí ela falava assim, mamãe, você e o papai nunca vai me deixar, né? Oh, Não, minha Deus. filha, não. Aí agora que ela tem 7 anos, ela já sabe o que é morrer, então ela tem muito medo que eu e o pai dela morra. Meu É Deus. incrível isso pra minha Olha. filha. Tudo tem um tempo, aí eu vou explicando pra ela, mas passa, assim, 15, 20 dias, um mês, ela fala pra mim, mamãe, Jesus não vai levar vocês, né? Oh, gente. Então, eu fico um assim, medo, gente, né, já? é um medo. Sim. Meu É um Deus. medo que eu fico perdida pra lidar com isso, tem Sim. hora. Porque, por mais que eu explique pra ela, minha filha não é assim, ela tem esse medo. Assim, acho que ela já enraizou isso na cabeça, porque não pode. E não é só ela, gente. não. Todos nós temos. A gente não foi feito para morrer. A Bíblia diz que Deus colocou eternidade no nosso coração. Olha que lindo. A gente não vive como se fosse morrer. Então a morte, ela é o último inimigo que nós vamos ter que vencer. Todos nós passaremos para ela. Todos. Então ela é uma segurança. Você pode ficar tranquilo. A sua vez vai chegar. Né? Vai. O pastor Cláudio Duarte fala que Na todos fila, nós né? estamos numa fila invisível da Fila, morte. a Um fila. dia alguém lá em cima grita A 14, senha. é a sua senha. A senha. É a sua vez. Tchau. E agora, eu fui criada desde muito menina, entendendo que todo crente tem que estar preparado para 2 coisas a qualquer momento: para pregar e para morrer. Olha, eu falo isso. Agora, o que é importante que a gente entenda? A certeza da salvação me livra do medo Isso. da morte. Isso. Quando Jesus encontra com os discípulos no caminho de Emaús, e o contexto era assim, vocês devem se lembrar, ele já tinha ressuscitado. E os discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. Jesus ressurreto
começa a andar com eles. Mas eles estavam com tanto medo, eles estavam tão atemorizados, que Jesus chega e fala, vocês estão falando de quê? E eles falam, por acaso tu és o único no arraial de Israel que não sabe dos últimos acontecimentos? Olha, Nós estamos falando de conheceu, né? Jesus, o Imagina varão a cena. profeta, Imagina aquele a que cena. veio, falou que ia ressuscitar ao terceiro dia. Algumas mulheres lá até disseram que ele ressuscitou, mas a gente está aqui morrendo de medo. E a Bíblia diz que eles estavam com um foco tão grande no problema, a notícia deles era tão antiga, porque a notícia que eles estavam era de morte. A notícia deles era velha, era a notícia de sexta. Aham. E eles estavam com medo, como se hoje, segunda-feira, eu estivesse lendo o jornal de sexta-feira. O jornal de sexta já está velho para hoje. Só que aqueles discípulos, eles estavam tão tomados pelo medo, que eles foram incapazes de ver o próprio Cristo caminhando com eles. E é isso que o medo faz. O medo cega. O medo tira de você isso. Agora, outra coisa que, no meu ponto de vista teológico, é o que mais abrilhanta esse texto. É que a consciência da ressurreição, uma das coisas que ela mais faz conosco. Primeiro, é que ela tira esse foco do problema. Se eu tenho a consciência que Jesus é ressurreto, nós servimos um Deus vivo. E a gente perde isso de vista. Verdade. A gente age, a gente cultua e a gente vive como se ele tivesse fracassado. Então, eu gosto de lembrar isso lá na minha igreja. Eu falo, ó, se você for ao túmulo de Maomé, ele tá lá. Kardec tá no túmulo. A Maria tá no túmulo. Confúcio tá no túmulo. Mas se você for ao túmulo de Cristo, ele não tá lá, porque ele está vivo. Glória E a é Deus. exatamente porque ele está vivo que nós podemos vencer o medo. Então, aqueles discípulos, mesmo com Jesus ali do lado deles, a notícia deles era antiga, era de morte. Eles estavam com medo. Só que a notícia da ressurreição tira o medo da morte. Porque quando Jesus ressuscita aqui do meu Glória a lado, Deus. eu Glória a entendo que ele Deus, matou aleluia. a morte. A morte. Ou seja, aquele que é o meu maior inimigo foi morto por Cristo. Oh, aleluia. Jesus já o matou. Glória a Então, Deus. nós que somos cristãos, a gente não pode ter medo da morte. É. Não pode. Eu tô falando desse medo irracional. É Aham. óbvio que se a gente for ficar pensando na morte, no momento dela, em como será. Eu, por exemplo, eu queria poder escolher o jeito que eu morro. Eu queria morrer doente, se eu pudesse escolher. Porque na minha cabeça, na minha concepção, a ideia de ir ali e não voltar nunca mais é terrível. Agora, o doente, ele tem tempo. Ele organiza as coisas, Prepara. ele instrui os filhos, Aham. ele se organiza por dentro, ele faz umas despedidas, ele conversa com pessoas. Então, às vezes, eu falo isso... Pede perdão, perdoa. Exato. Meu marido fala, mas é muito sofrido, o doente. Aí eu falo, amor, fica tranquilo. A maioria de nós vai morrer doente. A maioria de nós. Se Não, você não ela, morrer de outra ela coisa... fala numa naturalidade, né? Nós, a maioria. Mas pode ficar tranquilo. Mas escuta, essa é a segurança do crente. É verdade. Nós não estamos desamparados. Nós não somos esse povo que é pego de surpresa. É verdade. O nosso Cristo nos deu instruções. É por isso que nós podemos ser livres do medo. Eu até separei o texto do Salmo 27. Se você está aí nos assistindo, você tem problema com medo, faça desse salmo a sua direção. O salmista vai dizer assim, ó, o Senhor é a minha... Olha como ele declara quem Cristo é e como não é sobre ele. Ele fala, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Depois ele diz, o Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Ou seja, o que o salmista está dizendo é, quando eu tenho a convicção daquilo que Deus é, o medo vai embora. Vai. Eu vou me livrando desses carrapatos do medo. Porque viver com medo é terrível. Horrível. Viver com medo é Horrível, meu é Deus. paralisante, é sem ter paz. Pessoas que têm muito medo não dormem. Não. Pessoas que têm muito medo não têm paz para viver. É É né? verdade. Porque elas têm medo o tempo todo. Ai, se acontecer isso. Ai, se acontecer aquilo. Ai, se acontecer... Sabe? E isso é irracional quando a gente fala de fé. Não é à toa que a Bíblia tem 365 referências. Não temas. É como se Jesus estivesse dizendo todos os dias, não tema hoje, não. Eu tô com você. Amanhã, não tema não, eu tô com você. Independente do que acontecer, eu estou com você. Glória Então, a não é Deus. que eu falo com tranquilidade, é óbvio. A minha humanidade grita. Eu tenho inúmeros medos, mas eu não os alimento. Sabe quando a Bíblia diz assim, ó, o mal que eu temia, esse me sobreveio? Sobreveio. O que ele está dizendo é que Deus às vezes permite que nós passemos pelo mal que tememos, exatamente para que a gente experimente o consolo de Deus no meio a eles. Aleluia. Então, o que a Bíblia está me instruindo é, você vai atrair o medo que você tem. E tem uma versão que fala, o mal veio sobre mim, Isso. né? O que eu Aham, temia o que eu temi veio sobre mim. Então, é realmente atrair. E é uma realidade. Porque é como se Deus quisesse. Deus é um pai amoroso. É. Ele quer nos ensinar o tempo todo. Então, quando a gente declara um medo muito assim, é como se ele dissesse, filho, eu vou te deixar passar por esse medo para você se lembrar quem te livra dele.
Como ele é Glória a Deus. ineficaz. É. Como o seu medo não faz com que você não passe por aquilo que te gera temor. Mas você experimenta da minha presença no meio desse medo. É. Então ele diz, o mal que eu temia, esse veio sobre mim. Né? Esse me sobrevém. Exatamente para que a gente possa experimentar no meio do medo a presença que manda o medo embora. Gloriosa, Deus E, seja e aí, louvado. esse gancho eu pego para alguém que está perguntando aqui no YouTube. Tem como, é possível vencer o medo sem a terapia? Sim. A Ó, fé, né? Sim, Palavra. Ó, deixa eu só melhorar isso aqui. É como eu disse. Os medos que já chegaram no padrão do adoecimento, geralmente eles vão precisar ir nem é só de terapia, é de acompanhamento psiquiátrico também. Né? Existem pessoas que chegam num nível de medo, as agorafobias, essas doenças, as claustrofobias, a síndrome do pânico. explica um pouquinho isso aí, pastor. Esses nomes difíceis aí. A glorofobia é medo de quê? A claustrofobia é medo de ambiente fechado. Fechado. Agora, a gente tem a agorafobia, que é o medo do agora. É a gente que tá com olha medo aí. do hoje, medo do Olha. presente, medo da vida. Você Agorafobia. entende? É medo da vida. Eu tô com medo de existir aqui. Olha aí. A- O outro. Sabe a sensação que parece que a pessoa não cabe nela? Olha. Tudo Isso. ela tá com medo? Fala mais disso aí, Sabe? pastor. Isso é Então, interessante. Porque isso às vezes é a muito pessoa pode comum. estar passando por isso É e não verdade. sabe. Essas coisas, isso que... Vamos resumir. Qual é o medo que precisa te conduzir a buscar ajuda profissional? O medo que atrapalha a dinâmica da rotina. Então, eu preciso trabalhar, mas eu não consigo por medo. Eu quero muito me casar, mas eu não consigo porque eu tenho medo, porque o casamento da minha mãe deu errado e eu tenho medo do casamento. Isso acontece muito. Eu preciso muito fazer uma viagem, mas eu tenho medo porque eu não entro num carro. Eu preciso trabalhar num prédio onde... Aqui, né? Nós estamos no 11º andar. E eu não entro no elevador, eu só ando de escada. Todos os medos que interferem de forma direta na rotina do indivíduo, eles são medos adoecidos. Olha aí. Ou seja, eles serão tratados como patológicos. A gente precisa, muitas vezes, da intervenção psiquiátrica. Por quê? Porque o nosso cérebro é um todo. A gente tem dentro dele um lugar que se chama sistema límbico. E o sistema límbico é onde há a catalisação, ou ele é o catalisador das nossas emoções. Então, por vezes, esse sistema límbico deprime, acelera, fica excitado. Então, a gente precisa de uma ação neuroquímica para isso. Ou seja, a gente precisa de medicação. Há uma não coerência nos neurotransmissores cerebrais. Então, a gente vai precisar atuar de forma medicamentosa. O remédio traz esse indivíduo para o centro, o processo terapêutico entra tratando causas. Então, isso é muito comum. Olha Eu só. diria que quem precisa de terapia para tratar medo é quem tem um medo que atrapalha a rotina. Olha. Aquele medo que você não consegue vencê-lo. Que ele paralisa mesmo, né? Você não vai conseguir romper, você não vai fazer o que tem que fazer, porque o medo não deixa. Essas pessoas vão precisar de auxílio terapêutico, provavelmente. Pastoras, então, vocês que estão conosco aí, se você já detectou que tem ovelhas com esses sintomas, com esse direcionamento, então é direcionados também para terapia, que é lá que vai conseguir ajuda, né, pastora? Isso. É lá. Que a gente vai conseguir fazer. E você sabe o que é curioso? E a gente que é cristão não pode se esquecer. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus para nós está condicionada a quem está fazendo essas duas coisas. A quem não se conforma. E a palavra é autoexplicativa, mas às vezes a gente perde ela de vista. Conformar é entrar na forma mesmo. verdade. É ficar parecido. A ideia é que você se molda naquela forma. E quem está em constante processo de transformação. São para essas pessoas a vontade boa, perfeita e agradável. Amém. Então não adianta eu achar que eu tô vivendo a vontade boa, perfeita e agradável se eu não tô transformando a minha alma, se eu não tô organizando isso que eu disse aqui. Tem personalidade, tem caráter, tem temperamento, existe um vulco-vulco existencial, onde pesa-se e considera-se a nossa família de origem, o nosso conjunto de crenças, os nossos núcleos emocionais básicos. E isso, se não for adequadamente mentoreado, a gente não está transformando. Aí, desafio. aí onde entra aqui, pastora, os tipos de medos irracionais podem, então, causar danos emocionais, sim. Sim, podem sim. Né?
Eu não sei exatamente o que a pessoa quer dizer com irracional. Aham. Mas os medos irracionais, eles são exatamente esses medos que não têm correspondência com a realidade, né? Que é isso que a gente disse. Como é que um adulto tem medo de uma barata a ponto de Aham. ser paralisado por ela? Isso não corresponde com a realidade. Uhum. Porque a realidade me diz que eu posso pegar um chinelo e matar uma Mata barata. ela. E ela é inofensiva ali, É. né? Ela não tem nenhuma condição de me vencer. Ela não é um tubarão onde eu tô no tanque dele sangrando. Aham. Ali eu não tenho nenhuma defesa. Uhum. Ali tem um medo real. Agora, os medos irracionais são esses medos que não encontram correspondente com a razão e que conseguem nos paralisar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de avião. Se a gente for avaliar a quantidade de voos que tem no mundo, a quantidade de quedas que aconteceram, os motivos pelos quais as quedas acontecem. O avião é o segundo meio de transporte mais seguro do Mais mundo. seguro. Então, você percebe que esse medo tem um quê de irracionalidade? Aham. Ah, mas se cair não sobra ninguém. Fato. Mas a gente está exposto a todo tempo a isso. É. Se a gente olha o índice dos acidentes de trânsito, por exemplo, é infinitamente mais mortal do que a queda de avião. Então, a gente tenta trazer o indivíduo para a racionalidade. Essa é uma forma. Eu até vi uma moça aqui no chat falando, eu tenho um medo horroroso de barata. É. Como é que eu faço, né? O que a gente trabalha no processo terapêutico, e eu nem tenho a ideia de que isso que eu vou falar aqui vai fazer com que essa pessoa não tenha medo de barata. Não é sobre isso. A gente precisa entender de onde vem essa desproporcionalidade do medo, que é o que a gente trabalha dentro do processo terapêutico. A gente vai construindo com essa pessoa uma correta noção de realidade. Peraí, vamos entender isso? Essa barata é pequenininha. Ó. Você tem o poder de matá-la. Ah, mas é nojenta. Fato. Mas ela não precisa te meter medo. Você pode matá-la, você pode, enfim. Né? E a gente vai trazendo essa pessoa para a realidade, trabalhando isso que eu disse. Ó, elevador, tudo bem que tá fechado, mas vamos ali, eu posso andar com você? Você pode entender que ele é seguro. Ó, é o meio de transporte mais seguro do mundo, Você dizem os faz isso então, especialistas. pastora, lá no teu consultório? Vamos ali e anda lá, vai lá no Não elevador. faço, Ah, não tá. faço. Bora ali, Nossa, segura aqui no Deus, meu se eu braço. fizesse isso. Não, Pensa, com pensa. essas ferramentas vai instruindo a pessoa Mas a até gente o conduz. equilíbrio, A né? gente conduz a pessoa Até aos o exercícios. controle. Aham. Sim. Por isso Entendi. que Paulo fala, né, que a gente tem que ter a mente transformada pela palavra É. de Deus. A nossa mente, ela nos engana. Se a gente for deixar levado, né, pensar ao medo, a gente cresce em algo que não existe, né? É. Aí traz o medo para dentro da pessoa. Por isso que nossa mente, ela tem que ser transformada na palavra de Deus. É aquela questão, agora trazendo assim, de um jeito mais relax, né? Você tá no escuro e de repente você começa a ver uma forma, né? É. Aí ali você cria um homem, você cria Isso. alguém, você cria um bicho. Quando tu Algo que liga a não luz, existe, quando tu nada. liga a luz, não tem nada, Nada, lá, né? nada, nada. Verdade. E é natural, é a mente, a né? mente. A mente da gente Ela que traz causa. algo que não existe, às vezes, né? Aí você nasce um medo. A mente é muito, Né? é muito perigosa. É. Eu digo, É. uma pesquisa recente de uma universidade inglesa diz que passam na nossa mente por dia uma média de 6.800 pensamentos. Olha. Só enquanto a gente está acordado. Meu Então, Deus. assim, a gente está pensando o tempo todo. A gente está aqui agora e a gente está pensando. Sim. Estou pensando, o ar, a lâmpada, o café, a coca, o batom, a hora que eu for embora, o café, amanhã. É. A mente não para. É. Só que a Bíblia é Fantástico. incrível, né? A palavra de Deus diz que a gente deve levar a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Ou seja, a ideia de que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ela é levada muito a sério É. pela Escritura. A ideia é que nem o seu pensamento é seu. Lá em Filipenses 4:8, Paulo vai falar no em que pensar. Ou seja, ele está dizendo, você que é crente, você não tem o direito de pensar no que você quiser. O seu pensamento deve ser moldado por aquilo que é verdadeiro, o que é puro, o que é justo, o que tem boa santo. fama, o que tem louvor. Por uma razão simples. E é importante que a gente não perca isso de vista. A mente não é solta. Eu acredito que um dos grandes ganhos da nossa geração foi esse entendimento de que a mente não é separada do corpo. Por quê? Porque funciona mais ou menos assim, ó. Entre os nossos olhos veem e a mente entender o visto, são 2 milésimos de segundo. Então, eu pego 1 segundo, divido por 2.000, esse é o tempo que leva entre a minha mente, os meus olhos enxergarem e a mente entender o que foi enxergado. É por isso que eu não fico olhando para essa xícara e falo, o que é isso? Não. Eu bato o olho, 2 milésimos de segundo o cérebro, Já xícara. sabe o que é. É por isso que a Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Ou seja, pelos olhos, as minhas emoções são captadas. Por quê? Eu vejo, o meu cérebro entende. Depois que o meu pensamento formata,
eu falo sobre isso. Depois que eu falo, isso se consuma numa ação. O conjunto de ações é o que a gente chama de hábitos. E o conjunto de hábitos é o que determina o nosso destino. O que eu estou dizendo para quem está com a gente? O destino que você vive hoje, a sua história hoje, é resultado de algo que um dia você viu. Olha. Eu vejo, a mente entende, a boca fala, a ação consuma, se torna um hábito, determina destino. É por isso que a gente não pode deixar a mente solta. Deus sabe de como a nossa mente, ela tem esse poder de projetar futuro, relembrar passado e tem o desafio de permanecer no presente. É por isso que um indivíduo emocionalmente saudável é o que é o cidadão do presente. Meninas, isso é dificílimo. Olha só. Geralmente, eu disse aqui que nós temos 3 instâncias, espírito, alma e corpo. Geralmente, a gente está no hoje só de corpo. Olha aí. Porque o corpo não tem opção, É. né? O corpo tem que acordar, tem que trabalhar, tem que levar filho na escola, tem que arrumar casa. Então, ele obrigatoriamente está no hoje. Mas uma gama de nós está com o corpo no hoje. A alma lá atrás. Ah, mas e o que eu vivi, e aquele medo, e aquela angústia, minha história foi assim, fulano me As fez mal, bagagens, as fulano fez bagagens. aquilo comigo, blá, blá, blá. E o espírito tá tentando ir pro futuro, porque o espírito tá na fé. Ah, mas Deus prometeu, e eu tô esperando, eu tenho esperança. E você percebe que não tá tudo junto. Aham. Enquanto não tá tudo junto, se a minha alma não tá no agora, se o meu espírito não tá naquilo que Deus é agora, e isso gerando compatibilidade com o meu corpo que tá no hoje, eu não tenho decisões eficazes. Gente, isso é Eu não muito consigo me forte. livrar das emoções. Eu não consigo perceber a realidade de uma forma a me fazer, me mover no meio dela. Então, esse eu penso que é o desafio de todos nós. Olha. Trazer tudo pro agora. Então, é desde as coisas mais simples. Eu vou chupar uma manga. Isso não é o automático. Meu corpo tá deliciando com aquela manga. Ele tá percebendo que aquela manga nem tá muito dura, nem tá muito mole. Ela tá no ponto que eu gosto. A minha alma tá nutrindo aqui memórias de como eu gostava de manga. E de como é bom ter a manga que o meu marido descascou pra mim agora. E de como isso tá quentinho aqui. E o meu espírito tá dizendo, Senhor, obrigada por essa manga. Olha que lindo. Senhor, que manga, né? O Senhor fez essa manga, olha que coisa linda. O Senhor coloca uma Glória a casca na Deus. manga. Que Enfim, lindo. eu tô citando esse exemplo da manga, foi uma coisa que eu Simples, joguei, é. mas é para dizer que nós temos esse desafio. Muitos dos nossos medos são gerados porque o corpo tá agora. A alma tá no passado, ou seja, ela Meu tá Deus. lembrando de coisas do medo. E o espírito tá lá na frente. Mas eu não preciso ter medo. Deus me promete que eu não preciso ter medo. Mas a gente, se não junta tudo isso, eu não promovo o resultado de avançar, independente do isso. medo que eu preciso. Gente, que que é lindo. pra E agora. se a Ai, gente que não, lindo. não souber entrar nesse descanso, que é o descanso de Deus, você fica sempre vivendo essa vida frustrada. É. Até você passar pelo processo todo, para ter esse amadurecimento, de ter essa maturidade, né, de entrar no descanso de Deus, a gente fica sempre vivendo Mas eu dessa vou te falar uma forma. coisa, pastora. A gente nunca tinha pensado desse lado aí. Olha só pra você ver que Pois interessante. é. São 3 que estão vivendo em tempos totalmente incompatíveis. Sim. E aí geram os traumas, vêm os medos. Porque a saúde emocional, uma pessoa Gente, isso é muito emocionalmente lindo. saudável, é alguém que não ignora a realidade. Quanto mais conexão com a realidade alguém tem, mais emocionalmente saudável esse indivíduo é. Então, pessoas que negam a realidade são pessoas que adoecem. E a gente nega a realidade por causa das nossas próprias experiências. Então, é aquela mulher que tá vendo que o namorado não tem nenhum sinal de que vai ser um bom marido. Mas ela Mas tem nega que aquela insistir. realidade. Tem que Ela acha que ela tem o poder e ela é vai ultramaster. transformar, vai mudar. E ela nega essa realidade. Aí ela se casa. Quando ela casa, o corpo tá vivendo aquele casamento. Ela precisa estar ali como esposa. Mas a alma tá arrependida lá atrás. Meu Deus. E o espírito tá pedindo para que Deus transforme aquilo que o próprio Deus avisou para não fazer. Você entende? Olha aí. Como é que a gente vai criando os nossos próprios problemas? Olha só. A noção correta de realidade, ela nos traz saúde emocional. Isso vale para tudo, tudo. Vou dar um exemplo. Nós trabalhamos com casa de recuperação há quase 15 anos, meu esposo e eu. Então, a gente tem uma casa de recuperação ali e a gente trata, né? Tem um programa de 10 anos que trata essas pessoas. A coisa mais difícil do mundo é uma pessoa admitir que é viciada. Então, na hora que eu vou fazer a triagem, a conversa é sempre a mesma. É há 15 anos eu escuto. Isso pode ser a pessoa que está mais afundada no crack, ao que está só Começando. arranhando a superfície ali da maconha. O assunto é sempre o mesmo. Ai, Sara, assim, eu tô aqui, mas é porque, ó, eu paro quando eu quiser. Eu não sou um viciado. Olha aí. E aí você entende que o fato dele não encarar a realidade é algo que interrompe ou que impede
que a gente tem a eficácia que a gente teria se esse indivíduo chegasse e dissesse, eu tô Eu aqui porque eu preciso de ajuda. Eu não tô dando conta, o vício me consumiu, eu perdi tudo que eu tenho. E a realidade da pessoa é essa. Essa pessoa já perdeu tudo. Quantos dos nossos alunos chegam lá sem nem cueca? Olha, A gente tem que entregar o enxoval todo. E ele fala, não, assim, não, eu não sou um viciado. Eu só, assim, eu uso de vez em quando. Eu gosto. Sabe? Não, Eu dei um esporte. exemplo extremo, Meu mas a Deus. gente faz isso o tempo todo. É A gente faz isso o verdade. tempo todo. Né? A gente olha e fala, não, assim, meu casamento tá só com um probleminha. É só um negocinho. Não, esse probleminha aqui com meu filho, assim, a gente mesmo resolve. Não, essa situação na igreja, ela é pequenininha. Mas a gente não entende que o tempo de eliminar um problema pequeno é quando ele surge. Que ele surge. Porque senão ele cresce com ele os nossos medos, as nossas angústias, a nossa capacidade de flutuar entre passado e futuro e não ficar no presente. Então, eu acredito que o entendimento disso deve nos conduzir a essa tentativa de ser transformador. É processo, não é 10 passos para, vire a chave. E eu tenho dificuldade com essas coisas. Também. A nossa geração é do atalho. A gente gosta de um, Os me fala aí como é que eu micro-ondas. resolvo. A geração micro-ondas. Vou te dar a chave pra destravar. Eu tenho uma preguiça Também. de pastor falando, destrava, Não, meu irmão, destrava meu mesmo. 10 passos, 7 passos, 7 4 passos. Não existe mágica, a gente está falando de processos. É um processo. A gente está falando de coisas profundas da existência. É devagarzinho né? que o processo. 1 Pedro diz que há uma milícia pela nossa alma. Milícia do verbo militar. Confronto, luta, Uma embate. guerra constante. É uma guerra Satanás constante. sabe que quando ele toca nas nossas emoções, ele nos tira do eixo. Tira. E no caso, pastora, vamos para caminhar já aqui para... Tá quase, hein, gente? Acabando, meu Deus, falta tão pouquinho, tá tão bom. Mas existe aí uma maneira correta de eu me assumir e tentar me resolver? Por exemplo, igual você falou aí, estamos em 3 etapas diferentes. Eu posso entrar dentro do meu quarto e dizer, peraí, vem cá, espírito, chega aqui, alma. Eu posso tentar seguir algo assim... Eu vou trazer uma palavra, uma receitinha. Eu posso entrar dentro do meu quarto, fechar a porta e dizer, vem cá, espírito, vem aqui, alma. Vamos se alinhar aqui? Tem como, pastora? A dificuldade que eu tenho com as receitinhas é que, com exceção das escrituras, não há nada que sirva para todo mundo. Então, existem técnicas que a gente utiliza em consultório que fluem muito bem para o indivíduo. Olha. E existe uma mesma técnica tão formatada quanto que não servem para outro. Os únicos absolutos que temos na nossa existência são os bíblicos. A Bíblia é a única coisa que é inerrante, que é infalível, que é imutável e que todas as vezes que é utilizada vai florescer para aquilo que foi plantada. Agora, o que eu acredito? Só a consciência de que eu preciso disso já me coloca à frente da maioria absoluta das pessoas que andam desapercebidas. E isso é uma imprudência, porque eu gosto de pensar que a Bíblia gasta um livro todo só para falar da importância da autoanálise, que é o livro de Eclesiastes. Na verdade, ela Salomão liberta, não né? faz outra coisa em Eclesiastes, senão fazer um convite para que a gente olhe para dentro. Como é que a gente lida com as vaidades, quais são os nossos anseios, como gastamos o nosso dinheiro, como lidamos com o nosso tempo, como estamos usufruindo dessa vida debaixo do sol. Então, a ideia da escritura é que a gente não vai vivendo a lá Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar, a vida leva eu, né? Essa não é a concepção do cristão. A concepção do cristão é de alguém que, ao olhar para dentro, muda o que precisa mudar. A gente está sempre nesse autoexame. Não é à toa que antes de cear, não é assim que diz em 1 Coríntios? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então, ou seja, o que a Bíblia está dizendo não vai no automático, não. Não vem só cumprir o rito aqui, não. Não vem só porque, em memória de mim, isso está enraizado, e desde que você batizou, você faz isso todo mês. Não. Antes de se aproximar dessa mesa, se examine. O objetivo não é que você deixe de cear por algo que você viu, mas é que você, consciente do pecado, peça perdão para cear. Então, o autoexame, o olhar para dentro, o entender os meus medos, os meus anseios, entender a complexidade da alma. A alma é complexa. A Bíblia trata a alma como complexa. Isso é tão sério que a Bíblia vai dizer, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Ou seja, a confissão positiva, essa ideia da programação neurolinguística, de pense, declare que vai dar certo. A Bíblia já disse isso, há 4.000 anos atrás. A Bíblia está dizendo, assim como você imagina, você é. Fica aí, sou feia, tenho medo. Porque tem gente que encarna esse papel. Não, eu tenho medo de barata, isso nunca vai mudar.
Como assim? O poder da Aham. palavra, Você né? Falar. pode decidir melhorar isso que te apavora. Aham. Ah, eu tenho medo de casar, isso nunca muda. Como assim? É. A gente pode melhorar isso. Porque a Bíblia diz que assim como eu imagino a sua alma, assim eu Assim sou. eu sou. A nossa alma, ela é esse vucu-vucu de coisas. Então, se eu dou voz a ela, É. eu perco a forma de voltar. Desse jeito. Não é à toa que o salmista vai dizer, ele faz um solilóquio com a alma. Solilóquio é um dos diálogos na língua portuguesa, no qual é você conversando com você. Então, a ideia é que o salmista senta a alma dele na frente dele, e ele fala assim, por que você está batida, alma? Aham. Por que você está perturbada dentro de mim? Claro. E ele faz uma coisa que isso eu acredito que é um absoluto de técnica, que todos nós, se fizermos, dá certo. Ao invés de ouvir a alma, ele fala para ela. Porque se a gente for ouvir a alma, quando ele fala, por que você está perturbada? Por que você está batida? Ele pergunta. E depois ele dá uma ordem, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Louvarei. Então, Deus. porque se a gente for ouvir a alma, algumas de nós, se tivesse ouvido a alma, nem aqui estaria agora. Com certeza. Sem Sabe? Ai, que dúvida. preguiça. Ai, vou lá pra Sem quê? dúvida. Ai, não sei. Não, parece que a alma é esse lugar que traz a âncora da nossa existência. É por isso que um dos segredos, dos destraves, se você gosta dessa palavra, para que você possa aprender a lidar com a alma, é ao invés de ficar ouvindo, falar a ela. Isso funciona para todos nós. Né, alma? Por que você tá com... Anota Olha a isso, gente. dica. Anota Calma. isso. O salmista Em nos vez dá. de ouvir, Falar com ela. Fale com ela. A verdade, ela é transformadora, né? Quando nós falamos de verdade, né? Da alma, do coração. É por isso que o Senhor fala que Ele sonda a nossa mente, o nosso coração, para ver se realmente nós estamos falando a verdade. Né? Por isso que Ele põe muitos cristãos à prova, para ver se realmente nós somos sinceros naquilo que nós falamos. Por isso que quando nós buscamos o Senhor com sinceridade de alma, né, e falar a verdade para o Senhor, Ele ouve aquilo ali e já age com um poder de transformação na vida daquela a pessoa. sinceridade. A pessoa né? muda instantaneamente. Eu teve caso nessa igreja disso aí, de pessoas com o coração quebrantado. O Senhor, eu sou isso. Por isso que é verdade, lá em Efésios ele fala, que é uma poder da palavra falada, né? Você falou ontem, eu me lembrei, ontem eu estive ministrando na nossa igreja e um ponto da palavra eu disse, olha, use de sinceridade com Deus, porque geralmente, de uma maneira automática, a gente tende a fazer uma oração gloriosa, né? Grandioso, poderoso, maravilhoso, Pai eterno, santo. E eu disse, olha, deixa esse negócio de lado e use agora de sinceridade, com o Pai. Fala, Pai, eu não valho nada, de mim mesmo não tem nada, daqui de dentro nada te é bom, mas eu preciso de ti, sabe? Então a gente, usando essa sinceridade nossa com Deus, e aí eu ainda usei dizendo, olha, as pessoas questionam por que Davi era segundo o coração de Deus, porque era a sinceridade dele. Ele se dobrava, ele se rasgava, ele rasgava as vestes, ele, né? Então a sinceridade da nossa alma, ele traz, né, a liberdade, leva a gente para perto de Deus e o medo vai embora. Vai embora. Esses dias mesmo teve uma jovem da nossa igreja que ela teve essa experiência com o Senhor, né? Ela nunca teve, mas no momento que ela se jogou perante o Senhor, na casa dela mesmo, ela orou com sinceridade de alma, pediu ajuda ao Senhor. Por isso que as pessoas que têm medo, que tem esse algo dentro dele que trava, impede Deus a abrir as portas, abençoar, medo do amanhã, medo do hoje, medo de tudo, né, que é esse espírito. Quando nós pedimos a ajuda do Senhor Jesus com sinceridade, o Senhor, Ele te dá a força que você precisa. O medo vai embora, né? Porque a palavra de Deus, ela é muito clara em respeito disso aí. Há poder na palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Declarar a palavra de Deus em nossas vidas. Ela traz uma mente transformadora. O medo vai embora e você é totalmente diferente. Você tem a ousadia de chegar perante o Senhor, né? Por isso que esse véu foi rasgado. O amor de Cristo, ela assim. É lindo. E o medo, o verdadeiro amor, lança fora. Todo medo. Deus é lindo, né? E não adianta fazer performance para o Senhor que Ele conhece. Tem alguma perguntinha aí, amiga? Essa situação Chega dos pertinho, três, amiga. Ficar tudo junto, tem a ver com a agorafobia? Agorafobia. É mesmo? Não tem, né? Não. As doenças emocionais, elas estão no âmbito da alma. Então, a gente não junta tudo, porque senão faria sentido falar que um crente não pode ter depressão. Porque se o espírito conseguisse comandar o tempo todo, se ele tivesse nessa linha,
mandando em tudo o tempo todo, a gente não adoecia. A gente conseguiria tapar aquilo que a alma sofre. As doenças emocionais, elas estão na instância da alma, das emoções. Então, trazer as coisas para o momento certo te traz saúde emocional. Aquela eficácia. Tem até uns memes que falam que luxo hoje em dia é ter saúde emocional. E é verdade, né? A gente vive uma geração emocionalmente desequilibrada. Totalmente. Porém, a gente conseguir colocar os três no mesmo âmbito é o que a Bíblia nos diz, que é pra gente viver no agora. O hoje se chama presente, né? Porque a vida acontece no agora. A vida não aconteceu ontem, não tem como falar. O amanhã é um futuro incerto, a gente não tem como saber. Então, eu acredito que se a gente fosse avaliar tudo isso, se eu pudesse resumir, eu diria que o nosso desafio é colocar o coração no centro do agora. Quando a Bíblia fala de coração, meninas, ela não está falando desse órgão vermelho que pulsa. Quando a Bíblia fala sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando a Bíblia vai dizer, Jesus no Sermão da Montanha, ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O salmista diz, quem entrará no monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. O coração na Bíblia não é só esse órgão que pulsa, quem dera se fosse. O coração na Bíblia é centro de personalidade. A Bíblia está falando de intelecto, emoções e ações. Que lindo. Todas as vezes que a Bíblia traz a palavra coração, essas três coisas estão em jogo ali. Que lindo. A ideia é que a minha mente é pura, as minhas emoções são puras e as minhas ações devem ser puras. É por isso que, quando a gente fala de coração, e aí casa com o que você disse, né? Deus não se impressiona com a nossa performance. Exatamente. Tem até corinho que fala, Senhor, eu vou te impressionar. Eu falo, meu Deus, como quem escreveu isso? Não entendi nada sobre quem é Deus. Como é que a criatura pode impressionar o Criador? Como é que nós podemos ser capazes de fazer algo que impressione Deus? Surpreender. Não há a menor possibilidade de Deus falar, nossa, olha lá, Sara. Nunca pensei que ela... Exatamente. E às vezes a gente acredita nisso, né? Vamos surpreender a Deus. Eu fico pensando, como? Oh, meu Deus. Isso não é possível. Porque o nosso Deus conhece o coração. Conhece. É a motivação. E é no coração. A Bíblia diz que o coração é a raiz de todos os males. Inclusive essas nossas emoções adversas. Tá tudo aqui. O nosso medo, ele nasce do coração. Os nossos anseios nascem do coração. É por isso que a gente tem que zelar para que isso ande em acordo, intelecto, emoções, vontade, porque isso se materializa aquilo que o coração sente. O intelecto pensa, a emoção elabora, a atitude faz. A maioria de nós anda nas emoções. É verdade. Existe uma batalha, eu gosto de pensar que existe uma batalha entre intelecto e emoções. Pessoas constantes, sabe quando Paulo aos Filipos, que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens. Eu gosto de pensar que Deus está dizendo ali, olha, mostra que você tem fé quando você é uma pessoa moderada. Moderada no que diz, moderada em como se comporta, moderada na forma como entra e sai dos lugares. Alguém constante, alguém que não é cada hora de um jeito. Porque a gente, cada dia tá numa quina. Por isso que é interessante o domínio próprio, né? Cada dia tá numa veia. Cada hora. gente- Não, e dá preguiça, né? Dá preguiça de conviver Você com nunca gente assim. Você nunca sabe como é que vai lidar com ele. Demais. Né? Você vai dar um bom Gente. dia. Como é que vai ser o bom dia hoje? Meu Você Deus. entende que essa pessoa tá sempre vencendo, deixando que a emoção vença a luta com o intelecto? É. Porque a gente precisa lutar. O coração que tem intelecto, emoções e vontade, ele luta. Por isso que a Bíblia diz, guarda o coração, porque dele procedem dele. as saídas da vida. É por isso que é interessante a gente analisar o que a gente pensa. Nós temos... eu posso pensar algo ruim aqui, mas ao mesmo tempo eu posso tirar isso da minha mente. Então, há esse equilíbrio, esse domínio próprio de eu não colocar algo ruim dentro do meu coração. É por isso que nós temos que guardar o coração, porque se você tiver um coração amargurado, se você tiver um coração totalmente contrário, você não consegue, aí você se frustra, né? Aí vem a doença da alma. Pastor, Tá agora eu vou tudo falar muito uma coisa interligado. que é algo natural, assim. A gente que é pastor e conhece pastores e vive com pastores, o maior medo nosso é de decepcionar. Eu falo isso por todas aqui, eu tenho certeza. É de decepcionar quem tá lá espelhando na gente. E isso é um peso. É um peso que quando a gente... É o tal da super mulher, né, amiga, que a gente sempre fala. Quando a gente tropeça, porque a gente é humano, as pessoas não aceitam, né? Tem gente que pega aquela capa, veste ela em você e você não pode adoecer, você não pode errar, você não pode falar mais alto, é um padrão, né? E aí encarreta esse medo na gente de decepcionar.
A gente tem medo de decepcionar. E eu creio que estou falando isso aqui para muitos que estão nos assistindo aí. O medo de decepcionar quem ensinou, o medo de decepcionar quem está de olho nele, o medo de decepcionar aquele que está se espelhando. Eu vou usar de uma forma natural, que para mim hoje é um medo assim que é general, que é generalizado, né? O medo de decepcionar. Já chegou alguém lá assim? O que eu acredito, né? Talvez esse seja um dos medos mais bobos que a gente nutre. Olha aí. Porque a gente vai decepcionar. Vai. Nós somos humanos. Vai. Não adianta. O contrário é adoecido. Eu ficar acreditando que há em mim competências capazes de não decepcionar, isso adoece. Eu já falo logo para minhas ovelhas, eu sou limitada. Eu tanto que você pensar que eu sou dobrada. Então não coloque expectativas em mim, não. Elas são irreais. Eu vou falhar. Vou falhar, vou te decepcionar. Se você andar perto de mim, você vai ver defeito toda hora. Eu acho que o problema é que a gente cria essa ideia. E ela é totalmente incompatível com a nossa humanidade. É porque quando aquela se aproxima de nós, alguém que a gente pega, né? E começa a cuidar, olha pra... Nossa, eu não sabia que você era assim. Porque começa a ver a humana, né? Tira o pastor, coloca o pastor de lado e vê o fulano de tal, né? É por isso que nós, pastores, não podemos perder uma noção. Nunca nada é sobre nós. Fala de novo, pastor. Nada é sobre nós. A mensagem não é minha, a mensagem é dele. Exatamente. Eu sou só o portador, o mediador da mensagem. Exatamente. Se a gente acha que é sobre a gente, que eu sou alguma coisa, que eu nutro algumas responsabilidades, que eu não posso decepcionar, é por isso que os influencers seculares estão tão adoecidos. Então. Porque eles ficam enlouquecidos quando decepcionam. E é como se eles achassem que há neles, porque eles acreditam que é sobre eles, né? A minha fama é sobre a minha boa gestão, a minha boa competência. Agora a gente aqui, Desse a gente jeito. sabe que é tudo pela graça. Pela graça. Jesus deixou claro, ele disse, sem mim, Nada podeis fazer. Então, lá na minha igreja, eu falo logo e falo no altar. Eu falo, falo tanto também. que você pensar que eu sou limitada, você eleva a potência de 1000. Você vai decepcionar comigo. Você vai... Ai, pastor, mas... eu não tenho intenção de ser esse lugar que você olha e fala... Paulo diz, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sim. Ou seja, o que você vê em mim, que você vê em Cristo, faz. O resto é tudo ruim tudo, e é meu mesmo. Então, por que eu digo que talvez esse medo seja tolo? Porque se eu tenho esse medo, é porque de alguma forma eu acredito que eu tenho algo para dar. E meninas, nós não temos. É verdade. Se não for Cristo operando em nós, a nossa vida não é espelho. Não mesmo. A gente é passível de erro. A Bíblia diz que quem está de pé, Veja para que não caia. Cuida para que A não gente caia. não tem como garantir. Não, Anda comigo que você não decepciona. perigo. Isso não existe. Existe, Então, né? eu acho que nesse caso, o medo é preservador. Você entende? O zelo que eu tenho com a obra do Senhor, o entendimento que eu tenho daquilo que Tiago fala. Tiago fala, aquele que deseja episcopado, excelente obra almeja. Saiba, porém, que vai te ser cobrado dobrado. Então, Paulo te dá um aviso. Fala, ó, você tá aí, ó, porque é lindo, mas a sua conta é dupla. Então, eu acredito que esse medo, no sentido de preservação, porque quando um líder cai, ele nunca cai sozinho. Né? Meu Deus. Existem situações que a consequência é para o indivíduo. E nessas é mais fácil. Agora, existem situações em que o prejuízo é ao reino. As pessoas olham e falam, todo crente é assim. O reino perde. Traz. Existem coisas que são escândalos, que aí todo mundo fala, tá vendo? Todo pastor é de jeito. Todo mundo é de jeito. Então, eu acho que esse medo nos preserva. A ideia de que, peraí, tem alguém me olhando, eu sou humana, eu dependo totalmente da graça para ser instrumento de Deus para alguma coisa. E se eu errar, eu vou reconhecer, pedir perdão e começar de novo. Esse medo nos preserva. Eu acredito que nos coloca em vigilância, sabe? Aquela ideia do vigiai e orai. Então, eu preciso juntar as duas coisas. O medo vai nos preservando disso. Mas ele não é algo que a gente... Ah, não, vamos tirar esse medo de nós. Eu não vejo assim. Eu vejo que a noção da nossa limitação é uma correta noção de realidade. Quando eu olho pra mim, sabe isso que você disse antes? Eu chego diante de Deus e falo, Deus, não vale nada. Não vale nada. Eu sou isso aqui. Nada. Você entende como é incompatível? Eu que oro, falo, Deus, não valho nada. Eu querer parecer que eu valho muito e ter medo de decepcionar. Óbvio. A gente não quer decepcionar, nunca, né? Existem pessoas que estão olhando pra nós, a gente quer ter esse cajado para reunir as nossas ovelhas, para guiá-las, essa é a nossa função. Eu gosto de lembrar os meus membros lá, que quando a Bíblia fala que a gente é ovelha, ela não tá fazendo um elogio a nós.
deletaria se ela dissesse que a gente era gato. Bicho esperto é gato, não é? Gato é bicho esperto. Ele cai, ele vira, ele vai, ele acha sozinho a casa, ele se limpa sozinho. Ovelha não. Ovelha é um bicho problemático. Totalmente Para começar, a ovelha é dependente. Ovelha é míope. Toda ovelha é míope, ela não enxerga. Eu tenho miopia. Minha visão nítida é menor do que 1 metro. Então, a ovelha é míope. A ovelha é tola. A própria lã dela, se ela entra numa água, ela fica lá. Ela morre afogada com aquela lã. A ovelha não sabe andar sem manada. Ela fora do grupo. Então, quando a Bíblia fala, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, é porque você é ovelha que você precisa de pastor. Você precisa de um cajado. Você precisa de alguém dizendo, vem cá, anda com um grupo. Sozinho você vai se perder. A ovelha é um brite que não se limpa. Ela fica suja o resto da vida. Né? Se ninguém for lá e cuidar dela. A ovelha é teimosa. O bicho teimoso, a ovelha. Mas é mesmo. Você tá colocando ela pra cá, ela vai pra lá. Eu não sei se vocês já observaram um rebanho de ovelhas. Façam isso se nunca fizeram. Como a gente percebe, como esse animal, ele é... E são brutos, né? São brutos. Né? E nós somos... A Bíblia fala que a gente é ovelha. Ou seja, ela não tá fazendo um elogio. Não. Vocês não são bonitinhos, não. Elogio se vocês são gatos e eu sou o adestrador. Aí você dizia, não, gato, né? Gato é um bicho que se vira. Tem 7 vidas, dizem as más línguas. Então, eu penso que a nossa dependência é completa do Senhor. Glória a Deus. Sem Ele, não há nada em nós. Aproveitando o gancho, um conselho, pastora. Dê um conselho aí para quem está nos ouvindo. Um conselho assim, daquele de pastora mesmo, sobre o medo. Dê um conselho pastoral agora. Eu acredito que a Bíblia, ela é absoluta quando ela diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. O segredo está aqui. Todos nós queremos lançar fora os medos que possuímos. E a Bíblia vai nos contar que o segredo, a chave, o que vira, o que destrava isso, é Cristo morando em nós. Então, se eu pudesse deixar um conselho, seria invista no conhecimento desse Deus. Porque quanto mais de Deus eu conheço, menos medo eu tenho. Isso é uma realidade, é matemático. Porque isso que o salmista diz, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei? É como se ele estivesse falando para ele mesmo. Se eu conheço quem Deus é, se eu sei que ele é santo, poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o grande Emanuel, o grande eu sou, o príncipe da paz, o sol da justiça, a estrela da manhã, o alfa e o ômega, fiel testemunho, o princípio de todos. Se eu sei quem é o meu Deus, essa segurança desse Deus habitando em mim, me retira o medo. Então, talvez um conselho que eu deixaria para você é se olhar e perceber se você tem investido no conhecimento de Deus. Se você tem investido tempo, e veja bem, eu estou falando investindo e não gastando, porque o tempo que a gente tem com o Senhor é sempre investimento. E conhecer a Deus só há uma forma, lendo as Escrituras. Aleluia. Não há outra. Não há outra. Deus fala comigo no sonho, a Bíblia é melhor. Deus fala comigo enquanto eu tenho visão. A Bíblia é melhor. A Bíblia é a revelação de Deus. É Ele revelando aquilo que Ele gostaria que soubéssemos sobre Ele. Então, quanto mais de Bíblia eu entendo, quanto mais de Deus eu conheço, quanto mais eu me debruço no conhecimento das Escrituras. A Bíblia não diz conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque aí, esse Deus habitando em mim, que é o próprio amor, ele vai lançando o medo fora. Essa receita não falha, pastora. Essa não falha. Todas as outras técnicas, todos os outros conselhos, eles são limitados. Eles são condicionados à ação humana. Eles são dependentes de vários fatores que trazem a saúde emocional à tona. Mas esse é infalível. É impossível que alguém não tenha Deus habitando em si, com a convicção da grandeza de que Deus é, não consiga ir se apartando desse medo, sabe? Se distanciando de todos os nossos temores. Os nossos medos são insondáveis. A gente tem medo o tempo todo. É verdade. E ai de nós, se não fosse a convicção do poder de Deus operando em nós e por meio de nós. A Deus, a gente estaria perdido. Glória a Deus, amém. Verdade. Pastora Sara, eu creio que essa live, né? Ajudou muitas pessoas. Com certeza. Assim como o seu Instagram tem abençoado muitas mulheres. Glória a Deus. Nós, assim, louvamos a Deus pela sua vida. Você tem inspirado muitas, né? E quando você aceitou de prontidão estar aqui, eu já sabia que seria esclarecedor. Você percebeu que eu fiquei mais ouvindo, né? Porque eu amo ouvir. Porque as minhas perguntas são mais direcionadas, mas eu estou feliz, assim,
pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite, por ser o nosso segundo programa, Segunda, né? amiga. E as meninas que estão lá no chat falando, olha, o pessoal está elogiando o programa e tal. Eu vejo assim a mão de Deus. Glória a Que o Deus. Senhor, ele tem abrido portas. É um desafio estarmos aqui. Demais. Nós não somos Profissionais. nada, mas vencemos o espírito de medo. Glória a Deus. Nós somos fortes e Somos mesmo, corajosas. amiga. E em nome de Jesus, assim, isso aqui vai para muito tempo. Amém. E nome o de Senhor vai Jesus. trazer muitas pessoas aqui para Em nome de abençoar. Vai. E eu quero também, assim, em nome de Jesus, já te convidar para os próximos, né? Quando chegar um convitinho lá do Pó de Café, você fala, não, eu vou, porque aquelas meninas são guerreiras. Deixar a porta aberta, né, amiga? Exatamente. Amém. Então, assim, eu quero também agradecer as minhas companheiras, né? Amém, Pastora é um Eliene, Pastora Tamo Rosa. junto. Pode Amém. falar para Tamo gente junto, começar né, a amiga? encerrar. Tamo junto, né, amiga? Eu fico vendo assim, como Deus tem direcionado, né? É o segundo. Verdade. E aí o primeiro veio aquele tema forte Poxa. que tá ressoando até hoje, né? Eu tava olhando lá, já deu quase 1 milhão de visualizações. Você olhou? Vi. Então, hoje, eu creio que essa aqui também vai alcançar e passar isso aqui, porque medo e assumir que tem medo não é para qualquer um, né? E foi riquíssimo, pastora, porque a gente ouviu coisa aqui que eu nunca ouvi, né? Do trio Não, aí, antes, depois, para trás, né? Então, isso é lindo, e foi Esclarecedor, riquíssimo, né? Foi riquíssimo. E eu vou dizer um negócio para vocês que estão aí, continue ligadinho, porque é daqui para melhor, né, amiga? Jesus, amém. É daqui para mais e a porta vai ficar aberta para pastora, Obrigada. para psicóloga, que isso é lindo. Eu vou trazer assim uma rasgação de seda um pouquinho, porque eu gosto de dizer o seguinte, eu não sou fã de psicóloga, sabe? Vai no psicólogo, para mim que não é tudo que é psicólogo, né? Mas quando acontece, eu digo, olha, procure alguém que conhece a Cristo, que é psicólogo. É uma diferença grande. Porque é um diferencial. As palavras que ela fala, você vê que soa diferente, né? Difere. Então, pastora, que Deus continue te abençoando, te usando, e que através de você, assim, muitas pessoas consigam vencer, romper barreiras, e que as bênçãos do Senhor continuem sobre a tua vida. Amém. Fácil não é, Não. mas a graça do Senhor e a misericórdia dele está sobre a tua vida todas as manhãs, te dando Amém. graça, viu? Amém. E conte conosco, né, amiga? Com certeza. Pastora Pastora Rosa, também maravilhosa. Foi lindo, viu? Deus te abençoe, Eu que meu amor. agradeço. Também aí suas considerações. Eu que agradeço, né? Eu louvo a Deus por estar aqui nessa tarde. A gente vê, né, os temas que vocês estão trazendo são coisas do dia a dia, né? Onde as pessoas têm enfrentado medos, né? Depressão, principalmente no dia de hoje. E sabendo que a gente tem tudo na vida, tem uma solução, né? Através de Cristo, né? Então, eu acredito que Deus vai libertar a vida de muitas pessoas. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, tá? Amém. Pela minha igreja também lá no Itaipu, que tá todo mundo assistindo. Pastora Sara. Gente, obrigada, honra minha. Bom, eu falo que eu não presto para mais nada, só para servir mesmo. E é uma honra poder estar aqui. Um projeto que entende, na minha visão, esse milagre que é a internet e essa porta aberta, esse lugar que a gente precisa chegar. Né? Nós temos esse acesso aí, ele é ilimitado. A internet é um mundo ali. Então, a igreja precisa ocupar esses espaços. E eu louvo a Deus, que Deus tem levantado mulheres como vocês para isso. Deixa aqui o meu abraço para o pastor Gilmar. É um homem de Deus que eu amo, que eu admiro o ministério, que eu acompanho há muito tempo. E que o Senhor em Cristo possa continuar sustentando vocês em tudo. Amém. A casa, a família, o casamento, o ministério. Deus, Amém. que bem. Tudo que é de vocês. Para que a alegria seja de vocês, mas a glória dele. Glória Obrigada, a Deus. Todo meninas. tempo. Sempre. Amém. Vamos orar? Vamos. Glória a Deus. Ore por nós, pastora. Amém, verdade. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Obrigada, Senhor, Jesus. muito obrigada pelo privilégio que o Senhor nos dá de conversarmos sobre coisas do reino, de entendermos, Deus, verdades sobre a nossa existência à luz das Sagradas Escrituras. Muito obrigada por esse privilégio, Pai. Eu te agradeço pela vida do Pó de Café. Sim, Eu meu agradeço Deus. pela fundação dele, pela vida dessas pastoras, Sim, mulheres, Deus, que deixam os seus lares e que vêm aqui Obrigada, para abençoar outras mulheres. A minha oração é que o Senhor em Cristo as recompense. É que o Senhor também vá de encontro à necessidade do coração de cada uma delas. Pai, eu quero orar também, abençoando todas as pessoas que estão nos assistindo agora sim, e que ainda assistirão esse podcast em outro momento. Pai, que o teu favor
que a tua graça, Pai, que o Senhor possa abrir o céu sobre a necessidade, sobre a vida dessa pessoa. Deus, que o Senhor, habitando nas pessoas, possa fazer com que o medo vá embora. Amém. Pai, como nós somos desafiados pelo medo, Amém. mas também entendemos que pelo poder do teu Espírito, ele vai embora. Amém. Eu te adoro e te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Amém, E te peço que o Senhor Jesus. dispense sobre nós a paz que excede o entendimento, Sim, a alegria que independe das circunstâncias Sim, e o Pai. favor do Senhor, que não Amém, mete medo, Jesus. mas que nos alimenta. Glória a Amém. Eu Deus. oro agradecida por tudo no nome santo de Jesus o Amém, Cristo. Jesus. Amém. Glória a Deus. Um Obrigada. beijo também, né, amiga, pros maridão, né, amiga? Estão tudo lá Verdade. ligado. Pastor Marcos Landim tá aqui, comenta aqui, ó, bonitinho. Que bênção. Um beijo, meu amor. Um beijo lá pra Igreja de Nerópolis, também tá nos acompanhando. Amo vocês, viu, gente? Que Deus Amém. abençoe. Obrigada a todos vocês que esteve conosco esse período. Que o Senhor possa abençoar todos vocês. Eu quero agradecer também ao pastor Gilmar, pastor da Raimundinha, pelo apoio, por estar aí por trás, né, nos abençoando e É nos verdade. Maiores sustentando em incentivadores, né? oração, nos incentivando. É. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês e agradecer todo o Ministério Cris para todos. Deus seja louvado por todas as coisas e até o próximo Pó de Café. Tchau. Beijo, Tchau. gente. Deus.